chamando o seu irmão Kemuel para compartilhar a mensagem que Deus nos mandou para passar hoje para nós. Então se prepare, irmão Kemuel, aqui é seu. Amém. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite, Rafael. Tudo bom com vocês? Estou gostando da semana aí? Graças a Deus, tudo bem. Semana animada. Deus. Tá bom. Eu não sei se muda muita coisa ou não. Muda. Fica bom. Então, do semanário, o tema de hoje, né, era o plano de Deus para Ismael, né, antes do fim dos tempos. E ele vem comparando, né, com o povo de Deus e Ismael. Quem sabe quem é Ismael? Né? Quem sabe? Pode. Ismael foi o filho de Abraão. Isso aí, com H, né? Só que ele foi o herdeiro da promessa? Não, quem foi quem? Foi o Isaac. Ele era o herdeiro de Deus. Mas Ismael, né? Aí vai falando qual que era o plano de Deus também para Ismael. Deus também amava Ismael? Mas também não ama o Quimbeck também? Ou ele chama só quem também? Ama todos igualmente. E aí vem falando, né, sobre o plano de Deus também que ele tinha para Ismael. Por mais que ele não era o da promessa, né, dele que ia Jesus, mas né, como se ele fosse um Zé Ninguém, Deus também tinha planos para ele. Amém. Ele mostrando na Bíblia, né, os planos que Deus tinha para ele. Mas que também a descendência dele fez umas coisas erradas, né? A Bíblia brigou bastante com o povo de Deus, né? E hoje em dia também tem uma briga bem grande lá no Não mudou não, né? E o texto que a gente se baseia vai estar em Isaías 60. Começa do verso 4 até o verso 5. Então, vamos lá. Deixa eu conseguir achar. Amém? Em 60, está seguindo. Doutor Messi, não? Isaías 60, do 4 até o 7. Então, muitas vezes, né, a gente quando vai ler esse verso aqui, Isaías, a gente para só, né, vai lendo, se atenta mais do 4 e do 5, porque ele é onde que traz, onde ele fala, né, bênçãos pra gente, né, que a gente gosta de bênçãos, né, então a gente sempre tem que focar nos versos que trazem algumas bênçãos pra gente. E aí acaba esquecendo o resto, que é o 6 e o 7, que a gente vai ver. O 4, né, que começa assim, ele levanta em redor os olhos e vê, todos eles se ajuntam e vem ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria, né? O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Você normalmente se atenta mais para essa parte, que é a parte boa, né? Falando de bênção, né? Que a gente vai ser próximo, ter dinheiro e as pessoas vão vir até nós, vão trazer os filhos e tudo mais. Mas também tem a outra parte, que vem do 5 ao 6. Que fala, né? Então, o verás e serás radiante de alegria o teu coração. É o 6, é o 7, o 6 e 7. Foi mal, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de
Efá. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. E todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti. Servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Esse aqui, né, esses dois últimos, passam um pouquinho batido. Eu também, quando eu vi a primeira vez, não dá para entender muito, né? Fala de, o que é esse pessoal, né, faz, como assim, carneiro rompinho, e como assim, né, essas ovelhas vão vir também, que vão servir na casa de Deus. Mas, a mensagem de hoje vai falar, né, como que esses dois versos são uma profecia, que uma parte já se cumpriu, uma parte também vai se cumprir. Então, antes de continuar aqui, vamos baixar na fonte e comparar a Deus. Senhor Deus, amado Pai, Senhor Deus, que o Senhor nos livre nossa mente, que a gente possa entender e compreender a Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu amor que o Senhor tem por nós. Aqui vamos aprender como o Senhor nos ama a todos igualmente. E quer que todos estejamos envolvidos na Sua obra. Amém. Nos domingos, derrama o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Então, a primeira parte, né, o 4 e o 5, falam da gente, né, do povo de Israel lá, sendo abençoado. Só que o 6 e o 7 falam de outro povo, que seria meio que, né, o plano de Deus para os filhos do Oriente. E quem que é o povo do Oriente? A gente vai ver também. Então, né, nesses versos que a gente lê, a gente não consegue compreender de cara, às vezes, esse versículo, né? Porque aparece também cinco nomes desses versículos. E entender quem são essas 5 pessoas é vital para o nosso entendimento. Então, e ele é dividido por partes. O versículo 6, quais são os 3 nomes que aparecem no 6? Versículo 6, as 3 pessoas que aparecem. Midian, Efá e Sabá. Isso aí. Então, essas 3 são um verso, e a do 7? Quedar E Nebaiote. Então, são dessas 5 pessoas, 3 de um lado, um verso, e 2 do outro. E aí, quem que são essas pessoas? Para responder quem são elas, né, a gente tem que voltar um pouco atrás, lá em Gênesis. Lá para a descendência, lá de quando Deus escolheu um homem para fazer o seu povo. E começa com quem quando Deus escolhe alguém para sair, porque dele vai ser uma grande nação? Abraão. Isso aí. E Abraão, ele teve quantas esposas? quantas? 12. 2. Beleza. Se a gente tiver dado os pulos, não. E qual era o nome dessas esposas dele? Sara e Abraão. E quantos filhos Abraão teve? E teve esses 2 e teve mais filhos também com a concubina Quetura. Concubina teve mais. Isso. Então, a Quetura não é concubina, é esposa também. Então, não era 2 esposas, era 3. Beleza, aí a gente viu, né, dessas 2 de Sara tem Isaac, e de Agar era Ismael, certo? Show. E aí lá em Gênesis 25, a gente vai abrir lá em Gênesis 25, verso 1, a gente vai entender um pouquinho mais. Vai entender, né, quem são esses nomes de Isaías 60. Deixa eu marcar ali. Isaías, para ficar mostrando aqui. Então, pode ser? Pode. Então começa falando aqui, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, ou seja, o Abraão também casou com outra mulher que se chamava Quetura. E aí ela deu a luz, né? Aí vai falar os filhos que Quetura deu, por meio de quem? Por meio de Abraão. Que fala, né? Zinrã, Joxã, Medã, Midian. Então já apareceu o nome, Midian. E depois tem Isbaque e Suá. Aí dos filhos de Joxã, que é filho de Ismael, ou seja, os netos agora de Ismael, tem falando de Seba ou Sabá, que é algumas traduções diferentes. Então aqui a gente já viu o segundo nome também.
E falando dos filhos de Dedã, foi Azurim, Netussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, ou seja, aqui Efá, outro nome também a gente vê, Éfer, Enoque, esse aqui é outro Enoque, tem um Enoque lá com esse nome, Abida e Elda. E todos esses foram os filhos de Quetura. Então aí a gente vê que esses 3 versos no começo, eles são filhos de quem? De Abraão, né? Com quem? Com Quetura. Com Quetura, não é diretamente de Ismael. Aí a gente vê, né, que tem o Midian, e tem o Éfer, né? O Midian é o filho direto de Abraão, o Éfer é o sobrinho, o Sabá, o sobrinho não, o neto, e Sabá também é neto de Abraão. Show. Então a gente viu, né, que é os filhos de Quetura com Abraão, e que Abraão teve 3 esposas, não 2. E quantos filhos Abraão teve no total, então? Somar com esses aí. 8. 8, isso aí. 8 filhos. E aí a gente vai ver agora quem que era Sabá, né? E quem que... Não, a gente já viu, né? Também quem é Sabá e quem que era Efá, também que são netos de Abraão. Nos versos, né? Então lá no verso 3 e 4. Aí a gente vê que Midian e Efá e Sabá, né? Que está lá em Isaías 60, no verso 6, são os filhos de Quetura. E aí, indo agora para a segunda parte do verso 7, vamos Isaías 67. Isaías 67. Fala, né, que todos os ovelhas de Quedar, que é o Quedar, se reunirão junto a ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote para o meu agrado, subirão do altar e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Então aqui faltou o Quedar e o Nebaiote. E aonde a gente... isso aí. E aí a gente vai encontrar lá de novo, né, em Gênesis 25, só que agora do verso 12 até o 16. Acharei 12. Que vai falar de quem está no título aí também, vocês? Descendentes de Ismael. Ismael. Então a gente já viu de Quetura, que era a descendência de Abraão, e agora de Agar, né, e também Ismael, que era filho de Abraão. E ele fala aí, né, que essas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar é egípcia, né, serva egípcia árabe, deu a luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo seu nascimento. O primogênito de Ismael foi quem? Quem foi o primogênito? Nebaiote, que já é o que? Um dos nomes que aparecem lá no verso 7. E quem é o segundo filho? Quedar. Quedar, que também aparece lá, e já foi os dois, essas primeiras. Depois vem, né, Abdel, Mibsão, Isma, Dumar, Massar. Tem um Haddad aí também, o nosso ministro ainda. Tema, Getur, Nafis e Kedemar. E todos eles são os filhos de Ismael. E esses seus nomes pelas suas vidas, pelos seus acampamentos. E quantos filhos tinha Ismael? Ismael teve 12. 12 filhos. Então a gente viu agora, né, os filhos de Ismael por H. Isaac, né, ele era o filho da promessa de Abraão. Mas esses aqui, né, a gente viu, agora são os filhos meio de H e de Quetura. E aí a gente pergunta, né, H era a esposa de Abraão? Ou não, era só concubina? Não chegou a ser esposa assim, esposa não. E a gente vai ver lá no verso 16, não, capítulo 16 de Gênesis, verso 3. 16? É 16, 3. Abre o irmão aí para nós. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. A Bíblia fala
que a Agar não foi dada como uma esposa completa, assim, mas foi mais para um concubino para dar as luz no filho, né? Antigamente tinha um costume, né, de que se às vezes a mulher não conseguia dar um filho, arrumava outra para substituir. E aí os filhos dela viravam da mulher. E essa ação, né, que a Sara fez foi uma falta de fé, né, no que Deus tinha prometido. Deus tinha falado que o filho ia ser de quem? Sara mesmo. Não de outra maneira. E foi o jeitinho que ela tentou dar. Não foi bom, né? Acabou trazendo consequências depois. E aonde que Deus promete, né, essa bênção para Abraão? Está lá em Gênesis 12, 3. Que fala em... Todo mundo achou? Fala aí que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aí foi para Abraão, né? Falando que por meio de Abraão todos iam ser abençoados. Embora, né, Isaac fosse o filho prometido, né, de Abraão, que ia cumprir o plano que Deus tinha, o plano universal de Deus, da aliança eterna, né, que Jesus também havia por meio de Abraão, os outros filhos de Abraão também iam receber as bênçãos de Deus. E Deus estava planejando, né, abençoar todas as famílias da terra. E certamente também abençoar os próprios descendentes de Abraão também. Não ia ser só o Isaac. E aí, mais pra frente na história de Abraão, a gente já sabe que deu uma intriga lá, né, entre os descendentes, que não estavam conseguindo viver junto. E aí Abraão teve que fazer o quê? Mandar embora, né? Mandar embora os outros. Dispensou. E aí, para onde que Abraão manda os outros ir embora? Para onde que eles vão? A gente vai ver isso lá em Gênesis 25, 6. Né? E aí Abraão, né, havia enviado os filhos de Agar, de Quetura, para 25, 6. Aí a gente vai ver que, porém, né, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seus filhos Isaac, enviando-os para onde? Oriente. Terra oriental. Então, mandou para o Oriente. E por isso que na Bíblia, quando eu vou citar um pouco desse povo do Oriente, né? Esses pessoal que moram lá são chamados de povo do Oriente. Também, né, esse aí foi mais os filhos de Quetura. E a gente também sabe a história de Sara com Abraão, também, que expulsou Agar e seu filho Ismael. Isso aí. Só que depois, né, 1300 anos depois, né, em Isaías 66, nos diz que os filhos de Quetura, né, que é o Midian, Efá e Sabá, estão chegando. Né, a gente voltar lá no verso 6, que fala, né, seu território ficará coberto por uma multidão de camelos e dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Senhor. Ou seja, aqui fala que eles vão vir. E aqui, já no Gênesis, a gente viu que Abraão mandou eles para lá. Mas, depois de 1300 anos, né, Isaías fala que eles vão vir. Isaías 6,7 também, né, está dizendo, né, que os descendentes de Agar, que é Dai e Nabaiote, também estão vindo. Então, assim, né, embora tenham sido expulsos da casa, né, e da presença de Abraão, eles nunca foram expulsos da presença de Deus. Só foi, né, expulso da presença de Abraão porque não deu certo junto. Mas Deus nunca abandonou eles. Deus sempre também esteve com eles. E aí, aqui a gente vê Isaías profetizando que um dia os filhos de Quetura e Agar voltarão à terra de Israel e à casa de Deus. Olha só, ou seja, falando que eles vão voltar para a casa de Deus um dia. E aí a gente vê também Jesus, vai falando, né, do plano de Deus, que a gente vai ver lá em Mateus 24, 14. Coloquei para nós Mateus 24, 14, por aqui. Show. Diz, né, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha em todas as nações. Então verá o fim. Aqui qual é o desejo de Deus? Que, né, o evangelho seja pregado a quem? Todo mundo, ou seja, todas as pessoas, não só o grupo de Israel. E essas pessoas de fora, né, o grupo de Ismael, por exemplo, e de Quetura, que fala aqui também, vão ter que ouvir, né, e vão ouvir a mensagem de Deus e aceitar também. E esse é o maior desejo de Deus, né, que a mensagem, né, como diz também lá em Apocalipse 14, 6, né,
alcança todas as tribos, né, línguas e povos. E esses povos, né, também incluem os descendentes de Abraão, especialmente naqueles que são, né, que não são os descendentes de Isaac. Aqui a gente vê o plano de Deus para outras pessoas, né, além do povo que ele tinha escolhido, né, para fazer o plano da redenção. E aí no Antigo Testamento, né, depois da morte de Abraão, a gente vê que os descendentes de Sara, eles foram chamados de quem? Quem que depois foi Isaac, Jacó? Qual é o nome que Jacó ganhou? Israel. E a Bíblia chama os descendentes de Isaac de quê? De povo de Israel. Certo? E os descendentes de Ismael, né, de Quetura, são de povo do Oriente. Isso aí. Então, né, embora Deus tivesse um plano cósmico universal de salvação a ser cumprido, que ia ser realizado por meio de Isaac e os seus descendentes, Deus também tinha um plano para o povo do Oriente, ou seja, para os outros dois também. E a gente vê, né, que os descendentes de Isaac eram conhecidos pelas suas 12 tribos, né? Israel, né, Jacó, teve os filhos lá que fez o quê? Quantas tribos? 12. E aí, quantas tribos tinha para Ismael? Essa resposta é a mesma quantidade que veio dos filhos, né? Jacó, por que veio as 12 tribos? Veio por causa dos 12 filhos. E de Ismael tinha quantos filhos? Vocês lembram que a gente falou lá? 12 também. Então a gente vê as similaridades. 12 tiveram 12 filhos, né? 12 tribos também. Aí está lá, né, em Gênesis 25, no 13, né, que fala, esses são os nomes dos filhos de Ismael. Vai citando os nomes até o versículo 16, né, que fala na vontade. Isso, são 12 príncipes de seus povos. Também fala 12 príncipes, você tinha 12 também províncias ou reinos ou tribos. Então a gente vê que isso é bom, né? Mas como é que os filhos de Ismael, né, ou o povo do Oriente, ia cooperar com os filhos de Isaac no grande plano de Deus? Ou seja, como que o povo do Oriente ia cooperar com o povo de Israel para o plano de Deus? Esse aí a gente vai ver que é bem interessante, né? Como que eles vão cooperar, né, com o povo de Deus? Por mais que é um povo que está fora, às vezes briga bastante também com o outro, mas que Deus também tem um plano para eles, né, ajudar na salvação das pessoas. E na linhagem de Isaac, Jacó, né, teve um filho chamado José, de quem os irmãos dele não gostavam, né, e planejavam matar ele, certo? Não lembro essa história. E nessa história de José, quando eles vai lá, bate em José e joga ele num poço. Quem que aparece lá que meio que salva a vida dele? Quem? Rubem. Não os irmãos, mas o que ele fez assim que dá uma ideia para eles que. Caravana. A caravana. E E da onde que era essa caravana? povos, hein? Eram os midianitas. Os midianitas eram filhos de quem? Midian era filho de quem? Quetura. Isso aí, para você ver como que esse povo estava. E aí isso a gente vai ver como que o povo do Oriente vai estar sempre ajudando de alguma forma, por mais que não era trabalhando nos planos de Deus, né? Mas Deus coloca ele também nos planos, né? De alguma forma Deus faz com que eles ajudem no plano. E a gente vai ler lá no Gênesis 37, do verso 24 até o 28. Gênesis 37, 24. História tremenda. Sim, quando eu vi isso aqui, achei muito legal. Como tá tudo ligado. Nunca pulei essa E a gente história. vai ver, né? E jogaram, né? Tomando quem, né? O José, lançado na cisterna vazia sem água. Depois, né, sentaram-se para comer. E levantando os olhos, viu uma caravana do quê? Ismaelitas. De ismaelitas. Ou seja, ismaelitas eram quem? Os filhos de Ismael. Que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondemos a sua morte? Venha, vamos vendê-los a quem? Ismaelitas. E não lhe façamos mais mal, porque é nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores que
Que mercadores? Midianitas, ismaelitas e midianitas, os dois, né, tanto de Quetura como de Agar. E se passaram, os irmãos de José o tiraram das cisternas e venderam aos ismaelitas, por 20 moedas de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Aqui a gente vê, né, que os ismaelitas, no caso, e midianitas salvaram a vida de José e cooperaram, né, com o grande plano de Deus preservar a vida dos israelitas no futuro. Né? Porque se não fosse José lá para o Egito, quem ia salvar lá da fome? Então a gente vê que aqui eles cooperaram com o plano de Deus, né, para salvar a vida dos israelitas. E mais tarde também, outro cara também vai ser cooperado. E esse é também o descendente de Isaac, que é quem? Moisés. Moisés teve que fugir do Egito. Né? O que ele fez lá? Matou um egípcio, né? Isso, ele matou um egípcio, né? Isso. E o faraó, quando viu isso, também queria matar ele. Ele tem que fugir. Né? Se a gente vê lá em Êxodo, deixa eu ver Êxodo 2:15. E aí, quando o faraó quis matar o Moisés, para onde o Moisés foi? Hein? Fugiu por um exército. Mas que deserto é esse? É a terra da onde? Achou aí? Então, né, informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Moisés, porém, fugiu da presença do faraó e foi morar na terra de onde? Midian. E Midian é quem? Dos filhos de Quetura. Isso aí. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Então, Moisés também fugiu para Midian, né? E Midian era filho de Abraão, né? Cujos descendentes agora salvaram também a vida de quem? De Moisés. Então, lá salvaram de José, e aqui salvando de Moisés também. E aí, desse modo, eles cooperaram no plano de Deus, né? O povo aos descendentes de Quetura, para preservar, né, a vida de um grande futuro líder, né, do povo de Israel. E, né, que aconteceu o maior drama lá no Egito, né, que aconteceu uma obra, manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento, que foi as pragas lá. As famílias foram assim. E Moisés ficou aonde? Quando ele foi lá na terra de Midian, onde que ele ficou? Na casa de quem? De Jetro, né? Jetro era o quê? Jetro era sacerdote do Senhor. Isso aí, já era. Isso mostra que o povo, por ser descendente de Abraão, era conhecedor do Senhor. Mas ele era sacerdote de que terra? Jetro era sacerdote de que terra? Midian. Ele era, então, né, Moisés ficou na casa do sacerdote de Midian, que também, né, acabou vendo seu sogro. E na terra de Midian, lá, que história que Moisés aprendeu e fez um livro? Hein? Que livro que Moisés? Ele aprendeu a ser pastor, né? Ele aprendeu a ser pastor. Sim, mas que livro que Moisés escreve nesse momento lá em Midian? Gênesis. Não. Gênesis. Não. Já tinha escrito. Gênesis e Jó já tinha escrito. Eu não lembro se ele escreveu Gênesis. Possivelmente, não sei. Pode ser que sim, mas eu O livro de Jó já tinha escrito antes. Quando começou a permissão das suas batinas, fala que quando começou o Êxodo, já tinha escrito 2 livros, Gênesis e o livro de Jó. Sim, o Jó, mas aqui ele está na pastoreio das ovelhas. Ele sempre fez o livro de Jó. Ah, sim. Ele não começou o ministério, foi aqui. E Jó, essa história de Jó era da onde? Também provavelmente daquela terra do Oriente também, né? Esqueci o nome da terra dele. Jó, então a gente vai ver lá em Jó 1, verso 1. Onde que era Jó? Rapaz, Deus é maravilhoso. Jó, ele era descendente de Ismael? Ismael não tinha. Deus é maravilhoso. Ele era israelita? Não. E na Bíblia a gente vê só a parte dos israelitas, né? Os israelitas eram o povo de Deus e tal. Mas se Jó não era do povo de israelita. De onde ele era? Então, no Jó 1, verso 1. Pois era caldeu, né? Ele era caldeu. E eu não vi. Então, né, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temia Deus, e se desviava do mal. Aí, né, no verso 2, nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. No 3, ele fala, né, que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente de serviço, de maneira que este homem era o maior de todo onde? Do Oriente. E para onde que os filhos de... Para onde Quetura e Agar foi?
do Oriente. Lá era os filhos dele. Então, Jó era de onde? Do Oriente. Possivelmente ele era descendente de um desses povos, desses dois também, de Israel ou desse nome que a gente citou. Então, né, Jó era do povo do Oriente. Então aqui a gente vê também que, por mais que não era descendente direto de Israel, né, era de Abraão, mas não era descendente de Israel, mas dos outros povos também Deus cuidava, né? E aqui Jó foi também um grande exemplo para nós, foi o homem mais, não sei se é mais reto da terra, não. Mas um homem que não abandonou Deus por nenhuma circunstância que veio, não importava o que acontecia. E também outra vez que outro cara, né, que é o Jetro, né, que é também do povo do Oriente, ensinou a grande lição de administração, né, em Êxodo 18. Que lá em Êxodo 18, no verso 19 e 23, que lição que o Jetro ensina também e ajuda o povo de Deus? 23. 18, 19. Até o 23. Que é Jetro, né? Mas você lembra da dificuldade que o Moisés estava passando? Que era muita gente para atender, né? Não dava conta, era o dia inteiro lá só vendo perguntas. Era difícil para ele. Era difícil para ele, e que Jetro lá deu de conselho para ele. Fala, né, que ensinar Moisés a organizar o povo, né? Isso aí, né? Que foi lá e organizou, né? Que né, Moisés já estava com as próximas. Aí, né, ensina os estatutos e a lei, né, faz esse caminho, você deve saber andar, eles vão poder fazer, próximo. E procura, né, povo, os homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, né, que aborrecem a avareza, e põe sobre eles, né, o chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Próximo. Para que julgue a este povo em todo o tempo, né? Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, eles levarão a carga contigo. Se os fizerem, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz no seu lugar. Então aqui Jetro também, outro povo do Oriente, ajudando o povo de Deus. E essa é a coisa legal, a gente vê que como os dois povos, por mais que não estava não posso dizer, não era a linhagem de Cristo, né, que Deus ia usar, mas Deus também usou o outro, né, que sempre ajudou o povo de Deus. E é essa história que a gente vê no Antigo Testamento, dos filhos de Israel de um lado, e eles, né, eles descendentes de Isaac, e também vemos a história dos filhos do Oriente, né, que eram os descendentes de Ismael e Midian. E quando a gente chega no Novo Testamento, é isso também que a gente vai ver em Mateus 2, Mateus 2:1. Em Mateus 2:1, como que o povo do Oriente, né, os descendentes lá, ajudaram também, cooperaram com o plano de Deus. Aí falando que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que viemos magos da onde? Do Oriente. Do Oriente, né, Jerusalém. E perguntavam, onde estava o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a estrela onde? No Oriente. No Oriente, né, e viemos para adorá-los. Então, quem que deu o nascimento de Jesus? Os filhos de quem? Do Oriente. Do Oriente. E os filhos de Israel vieram? Não. Nem conheceram, né? Os anjos tiveram que dizer, né, aos pastores para ir. Os anjos tiveram que lá falar. Os filhos de Israel, eles tinham muito mais, né, profecias, tinham tudo falando quando Jesus ia vir. Mas nunca chegaram ao nascimento de Jesus. No entanto, os filhos do Oriente chegaram, né? E isso foi, né, em cumprimento de uma profecia que a gente viu lá em Isaías 60, verso 6. Vou falar para nós, Isaías 60, verso 6. E aí vocês vão ver como que se encaixa aqui a profecia. Os que não eram filhos da promessa entenderam melhor do que os das promessas. Né? É o verso 6. E fala, né, que o seu território ficará coberto por uma multidão de camelos. Como que eles vieram para lá, né, Jesus? Vieram aqui montados em camelos. Eles provavelmente também não vieram sozinhos, porque eles eram príncipes, então móveis também, esse pessoal não andava sozinho. Aí fala, os dromedários de Midian e Efã, todos virão de Sabá. E o que eles trouxeram para Jesus? O que vão falar que vai trazer? Trarão o que? Ouro? Incenso, né? O que eles vão trouxeram para Jesus? Né? Ouro e incenso, né? E o que eles também fizeram? E o que falar que iam fazer? Eles publicarão os louvores do Senhor. O que eles fizeram quando Jesus nasceu? Adoraram, né? E louvaram. Foram adorar. Jesus, né? Então, essa
profecia a gente vê que ela foi cumprida na vinda da primeira vinda de Jesus. Né? A multidão de camelos veio de Midian e Efã e Sabá no Oriente, né? E eles trouxeram ouro e incenso e proclamaram louvores do Senhor. E cada palavra dessa profecia foi cumprida onde da primeira vinda de Jesus. Mas e a outra parte da profecia? E o segundo verso, né? Vamos falar sobre essa. Que é o 7. Verso 7. Isso, né? Que agora, a gente vai ver nesse verso, esse verso aqui, todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. A gente vai ver agora também. Quem são, né, Quedar e Nebaiote? Que a gente viu. Quem são eles? Eles são filhos de quem? Ismael. Isso aí. E o texto mostra, né, que os filhos de Ismael virão com as suas ofertas ao altar de Deus, né? Como pode ver, subirão, né, ao meu altar. Então se fala que eles vão vir para o altar de Deus. E eles entrarão, né, as ofertas. E essa profecia ainda não foi cumprida. E quando será que vai ser cumprida então? Ela vai ser cumprida. A primeira foi cumprida quando? Quando Jesus nasceu. Na primeira vinda Jesus. E a segunda vai ser cumprida quando? Na segunda de Jesus também. Isso aí. Mas a primeira foi no nascimento, assim, Jesus veio, né? E a segunda também vai ser assim, quase chegando Jesus também. E aí então a gente tem um papel para desempenhar. E onde fica a casa de Deus? A gente fala que eles vão vir, né, a casa de Deus. E onde fica a casa de Deus? Será que ela é em Jerusalém ou é numa igreja? Jerusalém. Não em Jerusalém, mas a casa de Deus é onde a gente adora ele. Precisa ser lá no local específico. Onde estiver 2 ou 3 A igreja que guarda, né, o mandamento de Deus. E tem a fé em Jesus. Essa é a igreja de Deus. Então a gente tem que desempenhar um papel para esse pessoal vir e entrar na igreja de Deus. Porque fala que eles vão vir, né, para a casa de Deus, vão trazer os ofertas deles também. E a gente tem que estar na casa de Deus, tem que se preparar para deixar eles virem, né, para preparar eles para vir para cá. Exatamente. E aí Deus se alegra, né, em ver todos salvos nesse Deus quer salvar todos, não só os que estão aqui dentro, mas quer salvar todos que estão aqui na terra. E aí, né, será que a gente está pronto para deixar essas pessoas virem para cá? Será que a gente está pronto para tornar essa visão, né, esse sonho de Deus uma realidade? A gente viu, né, que os filhos do Oriente estavam dispostos a cooperar no plano, né, universal de Deus. E será que eu e você, né, estamos dispostos a cooperar com Deus para alcançar as pessoas para quem Ele ama? Que a gente possa avançar, né, com o zelo de Deus, né, para tornar esse sonho uma realidade. Porque lá em João 3,16, né, a gente fala o quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então aí fala que Ele amou o mundo, né? Não apenas o povo judeu, nem apenas os cristãos para serem salvos, mas qualquer pessoa que ouvir o Evangelho e crer em Jesus como Salvador. Então, isso tudo, esse clima de tudo que vai acontecer vai ser antes da volta de Jesus, né, nosso Senhor. E esse versículo, né, de Isaías nos dá um vislumbre, né, da glória do templo de Deus. É claro, né, que o templo de Deus significa a igreja de Deus. E Deus tem uma visão para a adoração final antes da vinda de Jesus. Ele fala dessa adoração final antes de Jesus vir. Então, né, quem são os filhos de Ismael hoje em dia? Quem são esses filhos de Ismael hoje? São esses dois aí. Então, né, todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote se servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o altar. E outra parte interessante, que ele fala que eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Então, o que mostra que quando os filhos de Ismael entrarem na casa de Deus, então, né, só agora Deus glorificará a igreja mais ainda, certo? E quando a igreja começar, né, a realizar esse ministério aos descendentes de Ismael, Deus vai se alegrará e abençoará a sua igreja. E aí sim, né, com essa glória que Deus vai dar mais ainda na igreja, que vai encher, aí sim que a obra vai ser concluída. Então, né, eu e você, a gente tem que desempenhar um papel essencial nesse ministério, né, para o povo de Ismael, que quem é o povo que está de fora, né, o povo que está lá fora.
que vai vir. E basicamente é isso. Então, vamos cantar agora e orar depois ou orar primeiro e depois cantar? Vamos cantar. Cantar depois orar? E gostaram da profecia? Nossa. E a família se encontrando. Sim, exatamente. Brigaram, tiveram que se separar, mas no final foram E no final vai voltar. voltar todos. E a bênção vai os alcançar. Quando todos estiverem unidos, né? Todo mundo juntos, aí Deus vai abençoar, né? E a gente vai poder proclamar todos juntos. Glória a Deus, e aí Jesus vai vir. Deus é maravilhoso, né? Os planos dele. Temos que entender que as coisas dele tem seu tempo. Igual a Eclesiastes fala. Todas as coisas têm seu tempo. Então, já sabemos que estamos nos últimos tempos e em breve Jesus voltará. Então, precisamos fazer o nosso melhor naquele pecado que está grande oportunidade. Amém. Vamos ficar em pé e cantar Cristo. Não tardará, Cristo irá voltar. Cristo virá.
assim, joelho e pé, tudo igual. Amém. Você que está com a palavra. Pode. Amém. Oremos. Querido e amado Deus, a gente é grato a Ti, ó Pai, porque o Senhor é Deus de amor, né? A gente é grato porque o Senhor ama as pessoas, né, tanto do Oriente como do Ocidente. Somos gratos porque é um mundo inteiro, né, como está em João 3,16. E nessa profecia que a gente viu, né, de Isaías 67, a gente pode ver claramente que os filhos de Israel, eles vão vir, né, como ainda, né, não vieram em grande número. A gente acredita que esse versículo, né, ele será cumprido no futuro, antes da segunda volta do Senhor. E ao ver, né, que o mundo está chegando nesse clímax final, sabemos que esse cumprimento não está distante. Então, nos ajuda-nos, ó Deus, a estar disposto a receber, né, eles à tua em casa, né, as pessoas de fora. E que tu, né, abençoes, né, a tua casa e completes a tua obra. Em teu nome te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.